pica-paus não têm dor de cabeça? Como eles encontram o alimento? Quantas espécies existem no Brasil? Fala pessoal, eu sou o William Menck, biólogo ornitólogo, e hoje, finalmente, eu vou falar dos pica-paus brasileiros. Você vai conhecer curiosidades sobre essas aves e as principais espécies brasileiras, incluindo seus sons. Tenho certeza que você vai reconhecer vários pica-paus desse vídeo. E todo mundo sabe quem são os pica-paus, aves muito presentes na cultura popular através de desenhos e filmes. E o próprio nome popular já revela um pouco do comportamento dessas aves, conhecidas pela habilidade de martelar e furar o tronco das árvores. Os pica-paus são aves da família Picidae, com pouco mais de 240 espécies distribuídas em diversos continentes. Porém, a maior concentração das espécies de pica-paus está na Ásia e principalmente aqui no Brasil, onde existem quase 60 espécies. E a principal característica dessas aves é, sem dúvidas, o bico forte, que é usado para bater e furar o tronco das árvores, que, aliado à língua longa, conseguem pegar larvas e insetos escondidos na madeira. E a língua dessas aves é realmente bem longa, de até 5 vezes maior que o bico, e de tão comprida, quando recolhida, ela fica enrolada em torno do crânio. Mas os pica-paus não procuram comida apenas furando o tronco das árvores. Eles também procuram insetos escondidos abaixo das cascas de árvores, em frestas e fendas nas árvores. Algumas espécies simplesmente pegam insetos que estão caminhando pelos galhos e troncos. E alguns pica-paus mais urbanos procuram também insetos até mesmo em postes. E não é difícil ver pica-paus escalando o tronco das árvores procurando comida. Isso é algo que poucos passarinhos conseguem fazer. É que os pica-paus são adaptados para isso. Eles têm garras bem fortes com 2 dedos para frente e 2 para trás, além de uma cauda rígida que ajuda no equilíbrio. E além de furar a madeira para pegar insetos, essa poderosa habilidade é usada também para fazer buracos engenhosos nos troncos das árvores, que servem de ninhos para eles. E além disso, muitos pica-paus fazem o famoso tamborilar, um som característico produzido pelo ritmo de batidas na madeira, que tem a função de demarcar território ou de comunicação entre macho e fêmea. E o que eu acho bem legal é que o som do tamborilar varia conforme a espécie. Formigas e cupins, incluindo os ovos e as larvas, são as presas favoritas da maioria das espécies do Brasil. E larvas de besouros muitos pica-paus adoram também. Mas sempre surgem 2 dúvidas em relação à alimentação. Como os pica-paus sabem exatamente onde estão os insetos na madeira? E como eles não sofrem lesões no cérebro com os fortes impactos quando batem nos troncos? Então, essas aves sabem onde perfurar, pois conseguem ouvir os sons vindos de dentro do tronco, sons feitos pelos próprios insetos. Mas também é comum essas aves arriscar algumas bicadas na madeira para explorar o terreno e tentar localizar espaços ocos na madeira, onde tem mais chances de encontrar comida. E com um buraco feito, a sua longa língua cheia de farpas entra em ação, usada para fisgar as presas escondidas nas profundidades dos troncos. E nas espécies que coletam formigas e cupins, a língua tem uma substância pegajosa que funciona como uma cola. E além disso, existem pica-paus que também comem frutas, como mamão, caqui, bananas e até algumas sementes. Bom, e respondendo a outra pergunta, os pica-paus possuem uma série de adaptações para resistir aos fortes impactos de quando batem na madeira. Alguns estudos identificaram estruturas no crânio que absorvem o choque mecânico. Eles têm um osso de suporte à língua que se estende por trás do crânio. Eles também têm uma área de osso esponjoso em seu crânio,
além de um líquido especial, e todas essas estruturas funcionam juntas para absorver as pancadas. É como se eles tivessem um colchão de ar que protege o cérebro dos fortes impactos. Essas adaptações é algo realmente impressionante, e eles precisam disso, pois eles ficam martelando a madeira milhares de vezes ao dia, todos os dias. Bom, agora eu vou falar das espécies brasileiras. Tem muitos pica-paus que provavelmente você já viu, mas tem alguns que são muito pequenos, que muita gente vê e nem sabe que são pica-paus. E tem outros que têm cantos bem estranhos. E uma das espécies mais comuns do Brasil é o pica-pau de topete vermelho, também chamado de banda branca. Ele até lembra um pouco o famoso pica-pau do desenho, mas a espécie que serviu de inspiração para o desenho do pica-pau é o pica-pau bico de marfim, que é uma espécie rara na América do Norte, que não existe aqui no Brasil. E o pica-pau de topete vermelho você pode encontrar por todo o país, presente em florestas até em parques na cidade. Outra espécie muito conhecida é o pica-pau do campo. Eu gosto muito do som dessa espécie. Ao contrário dos outros pica-paus, ele tem hábitos terrícolas e vive em áreas abertas. Gosta de caminhar no chão à procura de insetos, mas também é bem comum de observá-lo caçando em formigueiros e cupinzeiros. E parecido com ele é o pica-pau verde barrado, que tem um vermelho na cabeça, além de um tom mais amarelo esverdeado na plumagem. E o pica-pau verde barrado é um pouco mais florestal, mas pode ser visto também em cidades arborizadas. No gênero Celeus, que tem 12 espécies, o destaque está para o pica-pau de cabeça amarela, encontrado em toda a Mata Atlântica, muito comum inclusive. No Cerrado e na Caatinga tem o pica-pau ocráceo, que é bem parecido com o de cabeça amarela, enquanto que no Pantanal o representante comum desse gênero é o pica-pau louro. Já o pica-pau chocolate, restrito à região amazônica, chama atenção pelo nome curioso. Acredito que o seu nome tenha sido inspirado na plumagem marrom, ou talvez pelo fato dele também viver em plantações de cacau. Outra preciosidade do gênero Celeus é o pica-pau do Parnaíba, também chamado de pica-pau da taboca. É um pica-pau raríssimo. É um pica-pau endêmico do Brasil e só ocorre do Maranhão até o sul de Goiás. Ele gosta de um tipo bem específico de vegetação, o cerrado florestal com grande presença de taboca, que é um bambu nativo. E nessas florestas, ele come formigas que só estão presentes nesse tipo de vegetação. Não é à toa que o pica-pau do Parnaíba é raro e ameaçado de extinção. Uma outra raridade brasileira está presente na Mata Atlântica, o pica-pau de cara canela. Ele é raro e ameaçado de extinção. É muito parecido com o pica-pau de topete vermelho, distinguindo-se principalmente na cor da face. Mas você sabe qual é o maior pica-pau do Brasil? Esses que eu falei até então já são grandes, do tamanho de um sabiá. Mas os maiores pica-paus do Brasil estão no gênero Campophyllus, representados por 4 espécies, sendo o pica-pau rei o maior. Essa espécie, que ocorre apenas na Mata Atlântica, mede 36 centímetros de comprimento, com peso médio de 200 gramas, e ele tem um tamborilar poderoso, que pode ser ouvido de muito longe. Nesse gênero também tem o pica-pau de garganta preta, que inclusive é muito parecido com o pica-pau de banda branca, às vezes até existindo juntos em um local. Por outro lado, os menores pica-paus do Brasil são os do gênero Picumnus, que chamamos popularmente de pica-pau anão.
Existem 20 espécies desse gênero distribuídas por todo o Brasil, todas muito parecidas entre si e com vocalizações semelhantes. E esses pica-pauzinhos pesam cerca de 10 gramas, alguns até menos, e medem cerca de 10 centímetros de comprimento. Eles ocorrem desde florestas e vegetações arbustivas do sertão até em cidades arborizadas. E um pouco maior que eles estão os pica-pauzinhos do gênero Veniliornis, que medem em média 15 centímetros de comprimento e peso de 30 a 40 gramas, representados por 7 espécies. Todos têm uma aparência parecida, com o ventre barrado, com dorso meio amarronzado e uma cabeça sem topete. Agora, no gênero Piccolus, representado por 8 espécies, está um dos pica-paus brasileiros com a vocalização mais estranha. É o pica-pau bufador. Aliás, esse pica-pau tem esse nome justamente por causa da vocalização. Na verdade, com exceção de 2, todas as outras espécies desse gênero emitem uma vocalização que parece um bufar. Já os pica-paus do gênero Melanerpes, que tem 4 espécies, 2 são bem comuns e provavelmente você já viu ou ouviu por aí. Uma delas é o pica-pau branco, muito chamado também de birro. O interessante é que essa espécie vive em grupos de 6 a 10 indivíduos, mas eu já vi grupos com quase 20 aves. E eles vivem em áreas abertas, pastos e até nas cidades. E é legal também que o grupo dorme junto no oco de uma árvore, que às vezes pode ter mais de uma entrada. Outro simpático pica-pau é o Benedito de testa amarela, encontrado em toda a Mata Atlântica. É uma espécie muito bonita, por sinal. É uma das minhas favoritas. Bom, e de forma geral, os pica-paus são aves muito territorialistas. Vocalizam e defendem o seu território praticamente todo o ano. E apesar do comportamento territorial, em um mesmo local podem existir várias espécies de pica-paus, já que cada ave se distingue nas estratégias de caça ou até na alimentação, o que permite a existência de mais de uma espécie no mesmo local. Enquanto pica-paus grandes como o pica-pau de banda branca exploram os troncos principais das árvores, os pica-pauzinhos anões exploram as galhadas e os cipós finos, cada um no seu quadrado. E, em geral, macho e fêmea da maioria das espécies são parecidos, possuindo alguns detalhes na cabeça que os diferenciam. E como falei no início, essas aves fazem ninhos abrindo buracos nas árvores e gostam de fazer buracos em árvores mortas em pé ou em palmeiras e em baúbas. E o interessante é que eles preferem fazer a abertura do lado que pega menos sol ou chuva. Só que vocês não têm noção de como esses buracos feitos pelos pica-paus são importantes na natureza. São usados por um monte de outros animais, desde corujas, falcões, papagaios, tucanos, até saguis, gambás e outros pequenos mamíferos. É um recurso muito importante para abrigo e reprodução de muitos animais. E apesar dos buracos, ecologicamente os pica-paus também ajudam a manter as árvores saudáveis, evitando que elas sofram de infestações de insetos. Me conta aqui nos comentários, quais dessas espécies de pica-paus você já conhecia? E se você não é inscrito, já se inscreva no canal, pois toda semana tem vídeo novo por aqui. Bom, é isso, muito obrigado e até mais!